que é um espírito? Você sabe o que é um espírito e qual é a diferença para a alma? Nós temos um espírito além do corpo? O espírito não tem características humanas. É uma centelha, uma faísca, uma chama da vida. Nós somos seres espirituais ou espíritos, vivendo uma experiência terrestre na vida material como ser encarnado. O corpo é um instrumento. Somos um espírito imortal que carrega consigo a consciência e sentimentos. Quando o espírito encarna, nasce na terra, nós então o chamamos de alma, a alma dos homens. A alma conserva as características físicas do homem encarnado, a aparência do seu corpo humano. A vida é um atributo do espírito. Ele é que dá vida ao corpo, igual a um aparelho elétrico quando ligamos. Quando morremos, a alma se afasta definitivamente do corpo físico, da nossa veste material. Podemos afirmar que somos corpo, alma e espírito, uma trindade para a existência da vida humana na Terra. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. A quem obedeces? E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5, 9. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa.
A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias, antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Emmanuel. Boa noite. Vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, procurar entrar em sintonia com os nossos mensageiros divinos. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para mais uma noite de estudo, uma noite de vibrações de amor, de paz. Pedimos, Senhor Jesus, que permita que a espiritualidade maior possa nos fortalecer neste momento, para que possamos entender os Teus ensinamentos e praticá-los no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, pela bênção do Evangelho. Obrigado, Senhor, pela doutrina que tanto nos esclarece e consola. Que a Tua paz e o Teu amor possam envolver a todos nós, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Com essa prece, com autorização de Jesus, nós iniciamos a nossa reunião da noite, pedindo ao Mestre que ilumine a nossa reunião. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos de hoje. A questão que nós vamos abordar é a questão 122 do Livro dos Espíritos. Está no capítulo 1º, parte 2ª, dos Espíritos, do mundo espiritual, e como é esse mundo, né? E nós estamos especificamente estudando a progressão dos espíritos. Então o tema da nossa reflexão de hoje está dentro desse campo, né, do conhecimento, que é a progressão dos espíritos. Então a questão 122 é a seguinte, ela tem uma questão, depois ele tem outras duas subperguntas, né, relacionadas, e nós vamos refletir um pouquinho sobre elas. Questão 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? Então essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos, procurando, né, analisar esse tema que envolve a progressão, né, o progresso dos espíritos. Então, aí a gente pensa, lá na criação, né, quando o espírito ainda não tem a consciência de si mesmo, né, então ele, como que ele vai escolher,
o bem, o mal, o certo ou o errado. Aí nós vamos lembrar o seguinte: enquanto nós somos seres irracionais, né, nós não temos um espírito inteligente, nós temos um espírito ainda em desenvolvimento. Então, ele ainda não tem consciência de si mesmo. Por isso, as reações dos animais são reações instintivas. Eles agem, né, os animais irracionais, agem para satisfazer suas necessidades e as reações são instintivas, em busca de se defender, em busca de reagir um ataque, né? E buscar os seus meios de sobreviver. Então, o espírito do animal, esse espírito, se podemos chamar de espírito, né? Ele é ainda embrionário, ele está em desenvolvimento. Ele ainda não tem a consciência de si mesmo e por isso que não há um raciocínio desses seres. Quando o espírito toma condição nominal, lá no seu princípio, ele começa a ter a consciência de si mesmo. Como ele começa a ter a consciência de si mesmo, ele começa a desenvolver essa sua consciência e à medida que ele tem a consciência, tem raciocínio, ele começa a fazer suas escolhas. Eu quero ir por esse caminho aqui porque eu acho que ele é menos perigoso. O espírito vai se desenvolvendo e começa a raciocinar. Por ali eu já sofri ataque, por aqui não tem. Então, dessa forma, o ser, né, espiritual primitivo, né, o homem primitivo, o espírito que habita um homem primitivo, ele é um espírito que está nesse processo de desenvolvimento. E aí ele começa a fazer as suas escolhas. Ele começa a escolher. E, inclusive, dentre as escolhas, ele escolhe o bem e o mal, o certo ou o errado. E como que se dá esse processo de escolha? É algo que está dentro dele? Não. É como até hoje nós, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, nós vamos trabalhando, buscando satisfazer aquilo que a gente considera importante para nós. Nós escolhemos trilhar um caminho ou outro. Muitas vezes não, a todo instante, nós estamos sendo influenciados por espíritos bons e espíritos maus. Essa influência de espíritos bons e espíritos maus, de acordo com a minha afinidade, vai definir se eu vou seguir o caminho mal ou o caminho do bem. Nós vamos escolhendo. Agora a gente sabe que isso não é algo eterno, que nós vamos seguir, escolher o caminho do mal, vou ficar eternamente. Não, porque nós temos consciência, nós temos capacidade de raciocinar e podemos, à medida que formos evoluindo, aprendendo, nós vamos corrigindo os nossos caminhos. Assim que se dá o processo de evolução dos espíritos. Então, o espírito, se ele segue o caminho do bem ou do mal, ele segue por escolhas que ele faz durante o seu processo de evolução, considerando as afinidades que ele tem. Então, uma pessoa que sente
prazer em estudar, ler, aprender, ela vai buscar fazer escolhas que a levem. Aí é uma biblioteca, aí é livrarias, a pegar um livro emprestado para adquirir conhecimento. Outros preferem o bar, beber, bater papo, mais ociosidade. São escolhas que nós fazemos nesse processo de evolução, né? Então, à medida que eu faço escolha, essa escolha vai trazer para mim, certamente, uma consequência boa ou ruim para mim, e aí eu vou aprender pela dor ou pelo amor. E aí, aprendendo, a gente vai evoluindo. O processo de evolução vai se dando dessa forma, né? A pergunta 122A, que Kardec fez aos espíritos, é a seguinte: de onde vêm as influências que se exercem sobre o espírito, né? Sobre esse ser que está em processo de evolução. De onde vem? Dos outros espíritos. Nós vivemos num mundo e fomos criados por Deus para vivermos em sociedade. Isso aqui no plano físico como no espiritual. Nós vivemos interagindo uns com os outros. E as influências boas ou ruins, elas se dão porque os espíritos buscam nos influenciar uns para nos ajudar, fazer com que a gente aprenda, cresça, chegue mais rápido ao progresso espiritual, que são os bons espíritos. Outros nos influenciam para nos prejudicar, porque eles sentem prazer em ver nós cometemos os nossos erros, né? Demonstrarmos as nossas fraquezas, para muitas vezes nos dominar, nos influenciar mais ainda, cada vez mais, mostrando que nós somos, às vezes, pessoas frágeis e nos sentimos espíritos menores. Então, essas influências que nós recebemos são do processo natural de interação entre os seres. Sejamos nós encarnados, nós influenciamos uns aos outros, né? O encarnado influencia o encarnado. Os pais, com seus exemplos, influenciam seus filhos, os seus mais próximos, né? Se o pai e a mãe têm hábitos, por exemplo, de levar o filho a uma evangelização, a fazer o culto do evangelho no lar, vai influenciando o filho, né? Aquele espírito do filho nesse caminho. Agora, se ele não procura esse tipo de ambiente, ele não tem interesse em ambientes mais harmônicos, ele gosta de ambientes mais pesados, ele acaba influenciando os filhos para esse caminho também. Você só dá festa em casa, os filhos vão buscar o prazer físico, não vão buscar o alimento para a alma. São escolhas, né? E influências que um encarnado faz por outro. Mas ao mesmo tempo que um encarnado influencia outro encarnado, nós, encarnados, podemos estar sendo influenciados por desencarnados. E influências boas ou influências ruins. Então, quando vem aquele pensamento assim na gente, hoje é dia do centro, nossa, eu preciso assistir a palestra, eu vou tirar um tempinho para mim,
para mim me harmonizar, ouvindo, aprendendo. Um bom espírito certamente está te influenciando de forma positiva. Mas se por outro lado você está ali, aparece, hoje tem um evento, um jogo de futebol, acho que eu vou assistir jogo no centro, não. Eu vou lá, vou ficar aqui mesmo, tô com preguiça, tô cansado. O espírito, de alguma forma, não quer que você evolua moralmente, adquira mais valores morais e está usando as suas fraquezas para te influenciar negativamente, né? Então, essas influências que nós sofremos, né, elas acontecem assim, entre encarnados e desencarnados. E olha, um encarnado influencia desencarnados. Existem espíritos encarnados, pessoas que, com as suas atitudes, acabam influenciando espíritos lá no plano espiritual a agirem como eles aqui. E é um processo de interação, influenciação entre os dois planos, é constante isso vai acontecer. Isso vem desde lá, que a gente tomou consciência e começou a usar a nossa vontade para fazer as nossas escolhas. À medida que a gente foi tendo a consciência, nosso raciocínio foi se desenvolvendo, nós passamos a ser influenciados de uma forma ou de outra, pelos bons e pelos ruins. E fazemos as nossas escolhas, erramos muitas vezes, acertamos outras vezes, e aqui estamos nesse processo de evolução. Ainda espíritos imperfeitos, né? Ainda espíritos que buscam melhorar, se tornarem seres mais espiritualizados, né? Com valores que nos engrandecem, porque são valores que Jesus veio nos ensinar, e a gente está aqui nesse mundo ainda aprendendo muitas vezes com os nossos próprios erros e as consequências deles, né? A questão 122b aqui do Livro dos Espíritos fala sobre essa influência, né? Então, Kardec pergunta assim aos espíritos: esta influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? A gente é influenciado só lá na origem? Os espíritos responderam que não. Segue-o na vida de espírito até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. Então sempre nós estamos sendo influenciados. E a gente tem influência de espíritos maus porque nós ainda aceitamos as suas influências. O dia que nós evoluímos a tal ponto que a gente vai vir uma sugestão para a gente de um espírito ainda imperfeito, um espírito mau, nós não vamos dar ouvido. Ele vai tentar 1, 2, 3, 20, 30, 300 e vai perceber que não adianta, que nós já temos o nosso caminho traçado. E aí, nossas companhias serão só dos bons espíritos, as nossas influências só serão as melhores. E a gente vai chegar lá, né? Graças a Deus, o seu amor, as suas leis. Jesus nos disse isso quando ele disse que nenhuma ovelha se desgarrará do rebanho de meu Pai, né? Ele estava dizendo isso, que a gente, por mais
caminhos tortos que a gente possa trilhar, a gente vai se recuperar, vai se corrigir e vai se tornar um dia um ser puro, um espírito perfeito. Que bom, né? Nós ainda chegaremos lá, mas isso depende de nós. Cada um tem que fazer o seu trabalho. Não esperem uma varinha de condão vir fazer essa transformação. Essa transformação é fruto de um trabalho individual, de resistirmos às influências negativas, né? De buscarmos ambientes em que facilitam a sintonia com os espíritos bons, que buscam edificar a nossa jornada. E assim chegaremos a essa condição de espíritos perfeitos. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado, gente. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 9. O capítulo 17 é o sede perfeitos, né? É o chamamento de Jesus, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, né? Então, sede perfeitos. E o item 9 fala sobre os superiores e inferiores, né? O que é que significa isso, superior e inferior, né? Os superiores e os inferiores. A autoridade é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 9. Os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um benefício, se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz, que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que esses cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que colherá... Só um instante. Um momento... Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, ao do soberano sobre o seu povo, não deve esquecer que tem almas a seu encargo, que responderá pela boa ou má diretriz, que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados, em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem na terra tem uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deve ser um manancial a espalhar a fecundidade ao seu redor,
também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte, confiei-te aos que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe sejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez ele já lhe tenha dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia a sua autoridade. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porque sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as faltas de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição por não encontrar outra melhor. O Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que ele está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever oriundo da sua fé, a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Esta mensagem foi escrita pelo espírito François-Nicolas Madeleine, Cardeal Marlot. Ele era conhecido como Cardeal Marlot, em Paris, 1863. Então, François-Nicolas Madeleine era um cardeal, né, chamado Cardeal Marlot, e ele, desencarnado, psicografou essa mensagem através de um dos vários médiuns que ajudaram Allan Kardec, né, em Paris, no ano de 1863. Bom, esta mensagem, ela se refere à questão dos superiores e os inferiores aqui no plano material, né? Então, quem é o superior? É aquele que tem posses, é aquela pessoa que de alguma maneira, ela tem alguém para mandar, né? O superior é aquele que, por exemplo, tem um cargo, o chefe, o patrão, né? A patroa, a chefa, o chefe, né? Então, são pessoas que têm alguém subordinado, realmente subordinado a si, diante do trabalho, da administração terrestre, diante do contexto da sociedade humana encarnada, né? Não está relacionado àquela pessoa que pensa que tem autoridade sobre o outro e não tem, né? Por exemplo, dentro de casa, o marido não deveria ter autoridade sobre a mulher, nem a mulher deveria ter autoridade sobre o marido, né? Na verdade, dentro do lar, deveria existir um compartilhamento de obrigações, com amor, com renúncia, com perdão, com bons sentimentos, e não é aquela atitude onde um subjuga o outro como se fosse chefe, né? Ou seja, o casamento, a união fraternal, a união esponsal, de qualquer maneira, não é, de maneira alguma, um sentido, ou digamos assim, uma delegação de poder que um deva ter sobre o outro. Estamos falando do superior e o inferior do ponto de vista da administração terrena, né? E é interessante que
existe o espiritismo. Tudo que você estudar no espiritismo vai te levar a agir como espírito imortal, como se não estivesse neste corpo físico, né? Vai te levar a pensar, a agir como um espírito imortal, vivendo uma vida imortal, e não como um ser vivendo apenas aqui com a falsa premissa, com a falsa ideia hipnótica deste mundo de expiação e provas, né? Que acredita que uma pessoa, quando exerce um cargo, ela pode abusar daquele cargo. Ela pode, por exemplo, como chefe de alguém, ela pode humilhar alguém, né? Como chefe de alguém, ela pode espezinhar alguém, ela pode abusar do poder que tem sobre outra pessoa, de maneira orgulhosa, humilhante e desrespeitosa, né? Esta ação de qualquer pessoa sobre qualquer pessoa é um ato extremamente execrável diante das leis divinas. E a pessoa vai um dia responder por isso, né? É impressionante, mas existem pessoas que se ela tem poder sobre uma única pessoa, imagine aí, a pessoa lá tem o único poder que ela tem é sobre, por exemplo, uma pessoa que arruma a casa dela, uma diarista, pois ela ainda faz questão de humilhar aquela diarista, né? É uma questão assim de uma necessidade que existe doentia, às vezes, de humilhar alguém. E isto a natureza não perdoa, não há perdão, né? Porque é lei de ação e reação. Se eu faço alguém sofrer, e é interessante, por exemplo, se eu humilho alguém e aquela pessoa sofre com aquela humilhação, porque tem aquela pessoa também que não sofre, né? Ela não sofre, ela não deixa, ela não permite que aquilo a atinja. É aquele tipo de espírito que já atingiu um grau de superioridade moral, que enquanto o outro está agindo de uma maneira orgulhosa, que ostenta a sua própria ignorância através de atos ofensivos, né? Esta pessoa, o outro que está recebendo e observando, até tem pena, tem piedade, né? Age, não fala nada para não aumentar a tragédia, mas tem piedade, tem dó daquela pessoa que age dessa maneira, né? Existe um sentimento de piedade para com o outro. Mas existe aquele que não. Ele trata de igual para igual. Às vezes ele não revida. Ele não revida por quê? Porque ele precisa do dinheiro, ele precisa do salário, ele depende daquele dinheiro que ele humilhantemente recebe, para poder sustentar sua família. Então ele cala. Mas os sentimentos, às vezes, não calam. Dentro do coração daquela pessoa, ele está ali, né, remoendo mágoas, maus sentimentos e devolvendo esta gama de energia altamente envenenante e destrutiva na direção de quem o humilha. E não tem como a pessoa que é dona da ação, aquele que humilhou, o que se acha superior e, consequentemente, humilhou, ele não tem como não assimilar a energia negativa que está recebendo do humilhado. Não tem como. E uma vez que ele assimila essa energia por ele provocada, o que vai acontecer? É que essa energia um dia vem à tona, e vem à tona devolvendo a ele exatamente a humilhação que ele fez o outro sofrer. Então, aquela pessoa que precisa entender que quando em determinadas situações, nós precisamos entender que quando alguém nos humilha, não que nós devamos ficar ali, sabe, sendo humilhado. Se tem a opção de ir embora, vai cuidar da sua vida, né? Procura outra coisa para fazer e segue em frente. Ninguém tem que ficar ali todo dia, diariamente, oferecendo o pescoço, né, para que alguém ali, né, ou seja, para que alguém corte, para que alguém execute, né? Ninguém tem obrigação disso. Mas, pelo menos, diante daquilo, aprenda que se aquilo aconteceu, provavelmente é porque um dia você agiu dessa maneira com relação aos outros, você humilhou alguém, você maltratou alguém. E diante disso, resta-nos a premissa de que precisamos aprender com o erro do outro, né? O erro do outro, se achamos tão horrível que alguém agiu daquela maneira, pelo menos deveremos aprender que jamais em nossa vida devemos nos permitir nós agirmos por nossa vez da mesma maneira. Jamais permitir que nós sejamos aquela pessoa que humilha alguém, né? Porque isto
é a causa, é uma ação. E uma ação, uma vez praticada, não temos como evitar que um dia tenhamos que viver a mesma situação que fizemos os outros sofrer, né? Então, é interessante porque todo mundo um dia vai prestar contas, né? E é interessante esse prestar contas, né? Porque, na verdade, quando nós falamos que você tem que prestar contas de suas ações, e nós teremos mesmo que prestar contas, nada fica sem resposta. Este prestar contas não está ligado, por exemplo, àquela situação em que Deus vai estar lá esperando, né? Ali sentado no seu trono, e você tem que chegar diante dele, ele vai te perguntar: o que você fez? Me diz aí, né? Vamos ver se as minhas anotações aqui estão batendo com aquilo que você está dizendo, né? Então vai, começa, fala. Não é assim. Na verdade, o prestar contas é diante de leis rigorosas, imutáveis, eternas e absolutamente sábias. E prestar contas é uma questão de correlação de energia, energias resultantes de nossas ações. Cada ação gera uma reação com igual intensidade, porém em sentido contrário. E isso é linear, né? A bola bate na parede, ela volta na mesma linha. Ela volta na mesma ação para nós. É como se você estivesse diante da parede, diante da bola, batendo a bola e ela voltando exatamente para você de uma forma linear. Por isso, o plantio é livre, a semeadura é livre. O que significa isso? Que você pode plantar o que você quiser, do jeito que você quiser durante a vida. Mas, olha a questão, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, você não tem como não colher aquilo que você plantou. É o destino imutável, é tipo o karma, o destino imutável. Então, muitas pessoas às vezes perguntam assim, mas e destino? Existe destino? Existe, claro que existe. O karma é um destino, né? É um destino. Você tem como mudar o karma? Não, você não tem como mudar a colheita. Mas você tem como mudar a forma como você colhe. Aí sim, você pode mudar o destino. A partir do momento em que, ao vivenciar uma situação de humilhação como essa aqui, porque aqui diante de nós, todo mundo, nós nesse momento estamos aqui 38 famílias, né? Em algum momento da vida, alguém te humilhou, né? Ou você se sentiu humilhado por alguém, ou não. Isso nunca aconteceu com você? Já aconteceu de alguém expor alguma fraqueza sua diante dos outros, ou falar coisas ofensivas, ou tentar diminuir você, ou tentar te ofender só pelo prazer de ofender? Isso já aconteceu? Pois é. Isto, todos nós, muitos de nós aqui, eu tenho certeza que já passamos por isso, e às vezes estamos passando diariamente por isso, porque existem pessoas que todos os dias, dentro de nossas casas, acordam de manhã com a vontade de ofender alguém, de humilhar alguém, de diminuir alguém, né? Ou então aquele chefe, aquela pessoa que tem aquele desejo de ir para o trabalho e pegar e ofender os seus funcionários, né? Impor a eles aquela pseudo-autoridade que ele, na verdade, não tem, uma ilusão da cabeça dele. Mas ele está fanático por aquela ilusão, então ele acredita piamente que ele tem o poder e o direito de assim proceder. Então, diante da vida, todos nós, quando nos depararmos com uma situação como essa, é o destino, é algo que estava escrito na nossa trajetória. Os árabes, quando acontece alguma coisa que não tem como mudar, né? Ele diz maktub, né? Está escrito, é o imutável. Alá me ajude a suportar o que está escrito, né? Eu gosto muito da cultura árabe, né? Na verdade, a verdadeira cultura e religião árabe não tem nada a ver com o Talibã. Aquilo ali é uma espécie de loucura, um fanatismo, né? Mas é muito bonita a cultura árabe, a fé do árabe, né? Inquebrantável. Alá, o misericordioso, que tudo sabe, tudo guia, né? Me protege, né? Então, eu gosto da cultura árabe, eu estudo e gosto, né? Não tem nada a ver com homem explodindo bomba, nada daquilo. Aqui é outra situação, né? Terrível, mas é outra situação. Mas o maktub está escrito, né? Então, diante daquilo que alguém está me ofendendo, está escrito, eu preciso entender que aquilo é o destino, eu não tenho como evitar que o outro haja daquela maneira. Porque agora eu já coloco aqui, né, aquele princípio do estoicismo, eu não tenho como mudar absolutamente nada fora dentro.
Eu não tenho como mudar absolutamente nada que não esteja dentro de mim. Eu só consigo mudar aquilo que está dentro de mim, dentro do meu coração. Isso eu posso mudar, né? Então, eu não posso mudar, impedir que o outro continue agindo como queira, né? Quando ele resolver mudar, ele pode mudar. Eu posso até aconselhá-lo, se eu tiver ali alguma ascendência sobre aquela pessoa, que ele tenha condição de me ouvir. Eu posso falar, olha, não age assim, porque você está, né, plantando uma coisa muito triste que um dia você vai colher. Mas às vezes ele nem vai dar ouvido, nem até piora a situação, porque ele vai se sentir agora na obrigação de revidar, né? Então, às vezes, existem situações e situações, cada coisa é uma coisa, cada coisa no seu lugar, né? Então, diante disso, é o destino imutável. Recebi uma carga negativa que eu plantei. Aquela semente eu plantei e agora eu colhi. Isso é um destino, não posso mudar. Mas a forma como eu vou viver isso, eu posso mudar muito. Porque se eu me revoltar contra aquela pessoa e humilhá-lo também, devolver a ele a mesma energia que ele está me mandando, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma celeuma que pode demorar muito tempo, uma energia de raiva, de angústia, de ódio, de revolta, que não vou ter certeza nenhuma se aquela força negativa que eu agora estou sentindo vai devolver para ele. Eu não tenho certeza nenhuma que aquilo vai ofendê-lo. Posso ter certeza mas eu posso ter certeza absoluta que esse sentimento negativo que eu estarei vivenciando em função da ação do outro estará me ofendendo, me magoando e me adoecendo ao longo do tempo. Porque não há pior lixo mental, moral, do que carregar dentro do coração o nosso coração sujo pelos ódios, pelas mágoas, pelo rancor, pelos maus pensamentos, pelos maus sentimentos, né? Tudo isso são forças muito negativas que eu preciso aprender a lidar com elas, porque quando eu sinto mal, não quer dizer que eu esteja fazendo mal ao outro, mas obrigatoriamente estarei fazendo mal a mim mesmo. Por isso, superiores e inferiores, a grande ilusão desse mundo, né? Aquelas pessoas que acham que por ter poder, algum tipo de poder, que é colocado muitas vezes pelas riquezas, pela posse, ou algum poder colocado pela ilusão da posse, né? Pelas grandes ilusões, e isso aí é só uma ilusão, só uma falsa premissa, que se desfaz completamente quando esta indumentária física, né, chega ao término da vida, se desfaz e vamos todos absolutamente para o mesmo lugar, né? Então é isso, né? Inferiores e superiores. A mensagem do cardeal Marlot, cardeal Morlot, né? Na verdade, o nome dele era François Nicolas Madeleine, né? E psicografou, escreveu essa mensagem em Paris, no ano de 1863. Então vamos ao nosso momento de oração. Senhor Deus de amor e bondade, divino Mestre Jesus, neste momento queremos te pedir por todos nós que estamos aqui presentes nesse momento, 38 famílias, né? Aqui juntos, unidos, orando, elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos até você, Senhor Deus de amor e bondade. Estenda as tuas mãos sobre todos nós, sobre toda a nossa família. Neste momento, visite os nossos lares, te pedimos, através dos nossos mensageiros do amor e da caridade, que eles possam visitar nossos lares neste momento, nos trazendo paz, harmonia, equilíbrio, saúde, harmonia dentro de nosso lar, mas principalmente, Senhor, nos ajude a nós que estamos aqui presentes a sermos em nosso lar o ponto do equilíbrio e não a ação do desequilíbrio. Ajude-nos a ter o poder de calar, ajude-nos a ter o poder de orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, ajude-nos a ter a força e a fé capaz de sobrepujar qualquer coisa negativa para que nossa casa se torne um lar, um ninho de amor, respeito, consideração, perdão, fraternidade, todos esses valores tão importantes ao nosso progresso. Nos ajude, Senhor, a entender a importância de sermos aquele ser capaz de ser o ponto da paz, da harmonia e do equilíbrio
dentro de nossas casas, para que haja harmonia, para que nosso lar seja protegido vibratoriamente das influências negativas, das influências obsessivas que enxameiam o mundo espiritual. Ajude-nos, Senhor, a ter força, coragem, fé e determinação para nos tornarmos no mundo a força do bem, da paz e da harmonia. Te pedimos, Senhor, que a luz do seu imenso amor possa estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Te pedimos mais ainda, Senhor, que nossos mestres espirituais, nossos amigos espirituais, possam nos visitar todos os dias no nosso culto do Evangelho no Lar, nessas manhãs que nos reunimos aqui para orar, que eles possam estar presentes em nossas casas, nos amparando, nos protegendo, nos dando diretrizes mentais para ajudar-nos a ter a capacidade de lidar com as dificuldades, lidar com as situações complicadas que muitas vezes estão presentes em nossa vida. Te pedimos, Senhor, que pelas pessoas enfermas que estão em nossos lares, que estão aí nos hospitais, em todos os lugares, te pedimos que os seus mensageiros do amor e da caridade possam, nesse momento, envolver todas essas pessoas em muita paz, harmonia e equilíbrio. Te pedimos por aqueles que estão nas ruas sem ter para onde ir, sem ter onde chegar. Te pedimos por aqueles que se deixaram vencer pelas drogas, se deixaram vencer pelo desânimo, pela revolta, pelos maus sentimentos. Ajude, Senhor, para que em algum momento a razão seja devolvida aos seus corações, às suas mentes, para que possam encontrar um caminho, uma saída para o labirinto em que se encontram. Te pedimos ainda, Senhor, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e te agradecemos profundamente por tudo que temos, por tudo que nos foi doado, emprestado pelas leis divinas, e que é tão importante para nós. Obrigado pelo lar que nos abriga, pela família que temos, obrigado pelo alimento que nos é servido à mesa, obrigado por tudo que nos tem proporcionado em cada dia, em cada momento de nossa vida. E assim... Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe, e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor,
Permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.